Olá, muito boa noite a todos que estão nos assistindo aqui na Causa Operária TV. Está no ar mais um resumo da semana. Esse aqui é o programa de número 4, completamos aí o nosso primeiro mês no ar. Muito boa noite a todos que estão nos assistindo. Queria saudar a comunidade toda da Causa Operária TV depois desse muito bem-sucedido ato de 1º de maio. E eu queria já estender aí a minha saudação aos meus companheiros de bancada, mesmo que virtual. Queria chamar aqui o companheiro Antônio Carlos Silva. Muito boa noite. Companheiro, eu acho que o seu microfone está desligado. Desculpem aí. Boa noite, João. Boa noite aos nossos amigos internautas. Depois de um 1º de maio super exitoso, né, combativo, classista, internacionalista, e de um final de semana bastante agitado, nós estamos aqui para apresentar o resumo da semana, e desta feita com o nosso amigo Juliano Lopes, que hoje substitui no programa o apresentador de todas as semanas, o Rafael Dantas. Boa noite, Juliano. Boa noite, companheiros da Causa Operária TV. Boa noite, João Pimenta. Boa noite, Antônio Carlos. É um prazer estar com vocês aqui essa noite, no resumo da semana. Vamos ver se o suplente, o banco de reservas, consegue cumprir bem a atividade aí do titular. Bola para frente, saído aqui diretamente do Zona do Agrião. Vamos lá. Beleza. Então vocês estão aí com a bancada de hoje. O Juliano já veio falar aqui do substituto. O time da Causa Operária TV aqui, você tem Neymar no ataque e na reserva você tem até Romário. Então, a gente está muito bem. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem hoje. Mas antes da gente começar com a pauta, eu queria pedir para todo mundo que está assistindo deixar uma curtida no vídeo. Isso ajuda a divulgar aí o nosso trabalho, ajuda as pessoas a acharem o vídeo no YouTube. Pedir para todo mundo que está assistindo compartilhar no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter, com todos os seus amigos, porque aqui nós passamos uma versão independente, classista, operária e revolucionária dos fatos que são apresentados aí. A gente fala aquilo que a Globo não fala e aquilo que eles não querem falar. Então vamos lá que tem muita coisa para a gente discutir. Hoje eu queria já começar aqui passando a bola para o companheiro Antônio Carlos Silva para falar sobre o ato que o Bolsonaro participou no dia de hoje e as ameaças de golpe que ele proferiu aí. Com a bola ao companheiro Antônio Carlos Silva. Espera aí que eu acho que a gente está com um problema de som aqui. Hoje pela manhã, lá em Brasília, em frente ao Palácio do Planalto, os bolsonaristas realizaram mais um protesto, reunindo aí algumas centenas de apoiadores do Bolsonaro, né? Fizeram uma carreata pela esplanada. E, obviamente, o Bolsonaro, nas suas declarações, cinicamente falou que era tudo inesperado, de surpresa, um ato espontâneo, né? Mas, obviamente, a notória articulação dos setores de extrema-direita, do próprio governo, para, em meio a uma situação de aguda crise, poucas horas depois de que o ex-ministro Sérgio Moro passou várias horas, se eu não me engano, quase 11 horas, prestando depoimento na Polícia Federal,
por decisão, encaminhamento do Supremo Tribunal Federal para dar supostos esclarecimentos sobre as suas acusações que atingem diretamente o governo. Bom, em meio a essa situação, o Bolsonaro voltou a convocar um ato, a participar de um ato convocado aí organizado diretamente, tendo à frente aí os seus filhos, alguns assessores mais diretos, bom, no qual a tônica das próprias colocações do Bolsonaro foram claras ameaças golpistas, né? Logicamente que o ato, nós vamos falar sobre isso, vou pedir a participação também dos meus amigos aí, mas reflete aí uma crise, né? Uma atitude meio um tanto quanto desesperada no momento que o governo está sendo muito pressionado, mas eu queria destacar aqui algumas declarações do próprio Bolsonaro durante a manifestação, que não era uma manifestação grande, né? Mas era significativa da iniciativa por parte da direita, da extrema-direita, em organizar uma manifestação. Bom, primeiro vamos às frases, então, do próprio Bolsonaro, né? Não vamos admitir mais interferência. Acabou a paciência. Vamos levar esse Brasil para frente. Bom, ele não falou que na frente tem um abismo danado, um buraco, né, que é para onde eles estão nos levando, mas a importância é a tentativa de mostrar que a situação teria chegado a um limite, que aparece nas outras frases, né? Vocês sabem, diz ele, sabem que o povo está conosco. As Forças Armadas, ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade, também estão ao nosso lado. E Deus acima de tudo. E, por último, uma das frases destacadas aí, também pela imprensa capitalista, chegamos no limite. Não tem mais conversa, tá ok? Daqui para frente, não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição. Ela será cumprida a qualquer preço. Ela tem mão dupla, não é de uma mão só. Bom, foram declarações insinuosas. Se abriu um debate na própria imprensa capitalista e nas declarações de setores do Centrão, da chamada oposição, que é a própria direita golpista que ajudou a eleger o Bolsonaro, de que as declarações eram no sentido de um golpe, era um desrespeito, uma afronta ao STF. Como a produção deve estar colocando aí para a gente imagens, os manifestantes em suas faixas, levavam faixas justamente confrontando o STF, né, contra as decisões do STF, que nesse momento vão contra os interesses do próprio Bolsonaro, quando é evidente, né, que o Supremo e outros setores da direita agem no sentido de pressionar o governo, de estabelecer um controle sobre o governo, como foi o caso da suspensão pelo próprio STF, né, da nomeação do diretor-geral da Polícia Federal nessa semana, e como foi o caso também da exigência de que o próprio ex-ministro Sérgio Moro fosse ouvido num prazo recorde, inclusive. Né? Em menos de 5 dias se estabeleceu que a Polícia Federal deveria ouvi-lo, e ele já foi ouvido ontem mesmo, né? Mostrando aí que há uma iniciativa, há um crescimento da iniciativa no sentido da pressão em relação ao próprio Bolsonaro. Só para destacar antes, e aí eu abri para ver se meus amigos de bancada querem comentar, na mesa do Rodrigo Maia, nesse momento, né, já tem mais de 30 pedidos de impeachment, né? Ao mesmo tempo que a gente sabe, e foi tornado público pela própria imprensa, que há uma articulação com o governo Bolsonaro distribuindo cargos adoidados para setores do Centrão, né? Vários cargos do segundo escalão do governo, alguns já foram destinados, outros estão sendo negociados, mostrando que segue a política de pressão no momento de muita crise, como nós vamos ver nesse programa, em que a própria crise da pandemia e a crise econômica estão explodindo por todos os lados. Mas o que parece, eu vou pedir aí o comentário, em primeiro lugar, do companheiro João, é que o governo está mostrando... É uma tentativa de resistir à situação, obviamente porque o governo se vê pressionado, mas também é uma medida desesperada
né, em que o Bolsonaro entende claramente, ao contrário de certos setores da esquerda, que precisa mostrar força, precisa mobilizar, digamos assim, a sua base de apoio, né, João? Vamos lá. Desculpa, hoje esse microfone tá no nosso programa aqui. Eu queria começar, eu concordo plenamente com o companheiro Antônio Carlos, eu queria fazer alguns apontamentos sobre o que ele disse, principalmente sobre essa questão do ato do Bolsonaro em relação ao judiciário. Uma coisa que a gente vê na extrema-direita é que a extrema-direita, à medida que ela vai se apoderando do poder do Estado e que ela planeja, que ela tenta fazer isso daí, ela aposta numa estratégia que é causar uma polarização e nessa polarização tentar se virar aí fazendo com que uma parte de setores da burguesia apoiem ela obrigatoriamente. Por exemplo, nessa situação, o Exército está aí numa situação em que falou que não é a favor da derrubada do Bolsonaro. O general Vilas Boas, que apesar de estar na reserva e estar em estado terminal aí com uma doença degenerativa, é um porta-voz das Forças Armadas, um ideólogo deles, foi aí a campo, quando o Moro foi demitido, para falar que é uma perda, infelizmente, mas temos que ver, não é hora de tirar conclusões precipitadas, disse o general. Essa movimentação demonstra que as Forças Armadas falaram, fora Bolsonaro, não. E a burguesia recuou nesse sentido, porque as Forças Armadas tomaram essa decisão. No entanto, o Bolsonaro está tentando fazer avançar a política dele, tentando se equilibrar entre esses dois polos, entre um setor que planeja podar a iniciativa dele, e alguns até derrubá-lo, como foi o caso do FHC, que pediu a renúncia dele, e ele também se apoia no fato de que não há ainda um consenso para derrubá-lo. Então ele vai lá e fala, vamos brigar, para ver, meio que forçando essa situação numa tentativa de ganhar espaço. Eu acho que a colocação dele é bem clara. Nós vamos fazer cumprir a Constituição. Ele está tentando dizer, nessa declaração, que é uma distorção, ele está se colocando assim, que ele está, de acordo com a imprensa, ele teria conversado com os militares e falado que ele iria desrespeitar decisões do judiciário daqui para frente, para aplicar a política de abertura, que é apoiada por um amplo setor da burguesia nesse momento. Pode não ser geral, mas existe um apoio grande. A política de soltar a população na rua e matar o pessoal de vírus para garantir alguma sobrevida da economia. Então, ele está tentando se apoiar e entrar numa posição para poder capitalizar o apoio desses setores. Forçar, por exemplo, as Forças Armadas a escolher entre ele e os outros. Uma escolha que, nesse momento, eles não querem fazer. A política do Exército não é essa. E, num certo sentido, a colocação do Bolsonaro é essa. O Exército me apoia, coisa que não é bem verdade. E aí ele vai lá e ataca o judiciário, ataca o Congresso e tudo. É uma tentativa, como ele fez na eleição, em que ele inviabilizou outros candidatos de direita para se tornar a única opção da burguesia. E eu acho que ele está seguindo essa mesma política. Se tornar a única opção diante da crise. E, nesse sentido, conta com o apoio dos militares. Eu passo aí a bola para o companheiro Antônio Carlos. Bom, mas para fechar esse ponto, não sei se o companheiro Juliano quer comentar sobre esse item, sobre esse problema. Rapidamente, eu queria comentar antes, né, até para abrir o próximo ponto de debate, que a direita brasileira, a extrema-direita, ela não se acovardou, pelo contrário, né? Ela está saindo às ruas aí nos domingos, tudo muito que bem. São aqueles tradicionais loucos aí da extrema-direita que a gente já acompanhou antes mesmo do golpe de Estado, mas saíram em manifestações em defesa do presidente golpista Jair Bolsonaro. Foram às ruas defender os seus interesses, com pandemia, etc. e tudo. Querem botar de volta os trabalhadores. Quer dizer, aqueles que não conseguiram cumprir a quarentena, por exemplo, o pessoal do Correio, que a gente vai comentar aqui um pouco hoje, que estão na pandemia desde o começo, agora outros se juntarão a eles, que é a pressão dos setores da burguesia, como o João colocou, que estão forçando o afrouxamento das regras de isolamento social. Bom, para aproveitar aqui para a abertura do próximo ponto, eu destacaria, lógico,
o 1º de maio feito pelo PCO. Eu acho que deveria ser bem debatido aqui. Me parece que ele comprovou uma série de perspectivas políticas, inclusive comprovou na prática a possibilidade e a necessidade de sairmos às ruas. Bom, ao que eu deixo a palavra para o companheiro João Jorge apresentar a nossa política e o que foi feito por nós do PCO no dia 1º de maio. Perfeito. 1º de maio foi um momento aí muito importante nessa sexta-feira e nessa conjuntura política, mas eu acho que, assim, vamos deixar o melhor para o final. O ato classista de luta nós vamos comentar daqui a pouco. Vamos começar comentando coisas que a esquerda fez durante esse 1º de maio e agora, apenas 2 dias depois, já busca esquecer que aconteceu. Primeiro eu queria comentar aqui o 1º de maio unificado, entre aspas, das centrais, que apresentou aí figuras verdadeiramente desprezíveis, como é o caso do... Primeiro, como é o caso do Fernando Henrique Cardoso, o presidente aí que quase matou de fome o país. A gente tem lembrado sistematicamente nessas... Como é que a gente pode dizer? Na Causa Operária TV, na nossa programação, que quando o governo FHC acabou, 64 crianças morriam de fome por dia no Brasil. Isso daí é muito importante. Nós temos que deixar claro que o FHC é o inimigo do povo. Isso todo mundo sabe, mas aparentemente as pessoas se esquecem que o que o governo dele fez de 94 a 2002, até agora, a gente pode dizer que foi muito pior do que foi feito desde o governo Temer até o 1º ano do governo Bolsonaro. A destruição social foi muito grande. Então a gente tem que deixar isso claro. Mas além dele, eles trouxeram aí o general da reforma da Previdência, o Maia, e nós tivemos ainda uma horda de políticos burgueses que se apresentaram. Eu dou aqui destaque para um representante do Partido Social Cristão, PSC. Para quem não sabe, o PSC é a legenda do atual governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, um genocida, uma pessoa que orientou a polícia a atirar de helicóptero na população pobre e negra do Rio de Janeiro, e ainda por cima, diga-se de passagem, foi uma legenda pelo qual passou ninguém mais, mas ninguém menos do que Jair Bolsonaro, o atual presidente da República. Ele foi filiado ao PSC também. Então, eles fizeram um 1º de maio. Primeiro, eu gostaria de enfatizar, o 1º de maio deles não é um verdadeiro 1º de maio e nem é um ato público. Foi uma transmissão ao vivo pela internet. Então, se você considera que o 1º de maio da CUT foi um 1º de maio, a gente teria que dizer que a Causa Operária TV faz 365 1º de maio por ano. A transmissão ao vivo deles basicamente apresentou aí a direita, algumas pessoas de esquerda, e deu a oportunidade da imprensa falar de união nacional, de que estão se unindo em favor da democracia, e a união em favor da democracia é aqueles que atacaram e esfolaram o povo e deram o golpe de 2016, com o pessoal que sofreu o golpe de 2016. Uma união do cordeiro com o lobo. Então, eu faço esse comentário aqui e eu queria pedir para a produção como passar um vídeo aí que destaca muito bem essa questão, que é a intervenção do companheiro Antônio Carlos Silva no 1º de maio de luta classista e socialista aí do PCO. Queria que passasse o vídeo, então, produção, para a gente dar uma olhada. Eu queria falar daqui da tribuna para fazer uma saudação inicial para iniciar esses nossos trabalhos. O nosso ato acontece aqui no nosso país. Nós estamos completando hoje, segundo números mais ou menos oficiais dos cartórios de registro de óbitos, cartórios de registro civil, cerca de 7 mil mortos, no momento em que todo mundo, nós temos mais de 3 milhões e 300 mil pessoas infectadas, pessoas confirmadas pelos estados, pelos governos, e estamos se aproximando de 250 mil mortos. Mais do que nunca, a classe operária precisa
seguir o chamado feito pelos fundadores do movimento internacional socialista, que conclamavam a necessidade de união do proletariado. Proletários de todo mundo unidos. Esse ato faz jus à memória dos mártires de Chicago, que há 134 anos atrás deram sua vida pela causa das lutas da classe operária, e a todos aqueles que morreram em defesa das reivindicações dos trabalhadores, em defesa da luta contra o jugo capitalista e pela emancipação da classe operária. Mais do que nunca é necessário esse ato nesse momento, diante da covardia política de das organizações que, dizendo falar em nome dos trabalhadores em nosso país e em todo o mundo, neste miseravelmente adotam uma posição covarde de abandonar a trincheira de luta dos trabalhadores e de fazerem um chamado ao salve-se quem puder. A política mesquinha, egoísta, própria da burguesia e da pequena burguesia que acompanha. O chamado dos trabalhadores, das organizações dos trabalhadores, que sempre foi a unidade, a luta, principalmente nos momentos de maior dificuldade, neste momento vem sendo deixado de lado por aqueles que falam em nome dos trabalhadores, por aqueles que, nesse momento, seguindo a política da direita, defendem exclusivamente que os trabalhadores têm que ficar em casa e esperar que a burguesia e os seus governos resolvam os problemas da classe trabalhadora. Em momento nenhum. Em momento nenhum da nossa história isso aconteceu. Em momento nenhum da luta da classe operária, nenhuma reivindicação fundamental dos trabalhadores foi dada de presente através de uma concessão daqueles que nos exploram e que nos oprimem. Tudo aquilo que nós conquistamos foi resultado da luta, da organização, da mobilização dos trabalhadores. E nesse momento não vai ser diferente. Por isso, nós convocamos esse ato para, em primeiro lugar, além da importância da tradição, da história do 1º de maio, dizer que nós não conciliamos de maneira nenhuma com a política daqueles que dizem que, nesse momento, nós temos que dar a mão para os nossos carrascos, para os assassinos, para os governos da direita que estão organizando o genocídio do povo, para aqueles que estão distribuindo dinheiro para os banqueiros e esmola para os trabalhadores, que estão deixando os trabalhadores sem testes, sem atendimento, sendo enterrado em valas comuns. De maneira nenhuma nossa política vai ser de frente ampla e de unidade com esses calhordas, com esses inimigos da classe operária. Por isso, companheiros, eu queria desejar boas-vindas a todos aqueles que estão aqui conosco, aqueles que vão nos acompanhar pela internet, pelas dificuldades, porque se nós que formamos um partido ainda pequeno, se nossas organizações ainda minoritárias tomamos essa iniciativa, era perfeitamente possível que organizações maiores, que recolhem o dinheiro dos trabalhadores, que pedem o voto, que enganam os trabalhadores nas eleições e que contam com o apoio da classe operária, convocassem uma ampla mobilização. Porque não se trata apenas de mobilizar no 1º de maio. Está colocado daqui para frente a necessidade de uma grande mobilização e esse 1º de maio, com certeza, vai discutir qual deve ser a política e qual deve ser a perspectiva da classe operária, da juventude, de todos os explorados para enfrentar essa situação. Bem-vindos ao 1º de maio, classista, de luta, internacionalista e por fora Bolsonaro. É isso aí. Vocês viram aí a nossa participação
um dos momentos da nossa participação no ato 1º de maio, classista, de luta pelo fórum Bolsonaro e internacionalista. Nós vamos mostrar ainda, ao longo desse programa, outras intervenções, com destaque para você que não assistiu e você que viu e quer rever trechos da intervenção do companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do PCO, ainda até o final do nosso programa. Eu queria destacar só uma questão, ainda sobre o 1º de maio. Nós denunciamos desde o primeiro momento a política de realizar os atos junto com setores patronais, primeiro nas próprias figuras das chamadas centrais sindicais, né, que se criaram em oposição à CUT, que elas mesmas são organizações dirigidas por elementos ligados à burguesia. Só para citar 2 exemplos, a UGT, por exemplo, ela é presidida, né, pelo Ricardo Patá, que é dirigente, é membro do Diretório Nacional do PSD do Kassab, né? Fez campanha, na campanha de 2018, fez campanha para o seu patrão, para o presidente da Fiesp, que era candidato ao governo de São Paulo. Quer dizer, é um cavalo de Troia infiltrado no movimento operário. O companheiro João Jorge destacou o PSC, um partido fascista. Na UGT, o presidente do Sindicato dos Rodoviários de São Paulo, que fura todas as greves, né, dos trabalhadores, como furou a última pela contra a reforma da Previdência, ele é um deputado do PSC. Né, inclusive, ele é presidente do Sindicato de São Paulo e, amparado numa máquina eleitoral, se elegeu deputado federal em Sergipe pelo PSC, né, um partido de direita. Quer dizer, são dessas armações, bom, sem falar na força sindical, né, cuja liderança principal, dirigente, agora não mais o presidente, se afastou, mas é o Paulinho, deputado da Força, né, que preside um partido de direita, ele mesmo, golpista, né, que foi um dos líderes da derrubada da presidenta Dilma, o Solidariedade, que dos seus 14 deputados, 13 votaram a favor da reforma da Previdência contra os trabalhadores. Quer dizer, a própria realização do ato com essas entidades, que se dizem centrais sindicais dos trabalhadores, mas são máquinas a favor da política da burguesia no movimento sindical. E, além disso, o pessoal levou numa afronta, né, numa verdadeira afronta, a própria memória do 1º de maio. Né? E também, nesse momento de enorme crise, levou para dentro do ato. Gente, eu vi uma declaração depois do 1º de maio, do presidente da Força Sindical, ou dirigente da Força Sindical, dizendo que agora os sindicatos vão se fortalecer porque vão negociar os acordos de redução dos salários com os patrões. Né? E, quer dizer, a gente publicou, o Diário Causa Operária publicou uma matéria muito interessante nesse final de semana que fala o seguinte: na tradição havia um lema que dizia sindicato é para lutar, mas no lema da força sindical, sindicato é para cortar, né? Para cortar salários, para negociar com os patrões, e eles estão comemorando porque com isso eles vão poder fazer negócio, estabelecer aí uma negociação, né, com propina, inclusive, que rola entre esses sindicalistas da direita, para reduzir salários e demitir trabalhadores. É com esse tipo de gente que foi feito o ato unificado e convidando, como o companheiro João destacou, elementos da direita, golpistas, gente que lutou para prender o Lula, para derrubar a Dilma, foram colocados no mesmo palanque que o companheiro Lula e a companheira Dilma. Nós não participamos disso, né? E nós, com essa atitude, com certeza, procuramos apontar uma perspectiva diferente para a esquerda. Ainda mais no momento de crise, como o companheiro Juliano vai destacar agora, de uma situação que está se agravando profundamente nesse momento no Brasil. Com você, Juliano. Exatamente. Totalmente de acordo com as colocações dos companheiros. Só falar um último detalhe sobre esse ato feito pela esquerda pequena burguesa, que chamaram o FHC. O FHC, ele era sinônimo de maldade nos anos 90. Se você quisesse ofender alguém, bastava chamar a pessoa de FHC ou de Fernando Henrique Cardoso, a pessoa já ficava apavorada. Mas, enfim, estamos aqui vivendo com os filhotes de FHC na presidência da República. Bom, finalmente nós fechamos mais um dia, oficialmente, com centenas de mortos do coronavírus. São os dados oficiais do governo, obviamente, a própria causa operária, mas também
vários outros órgãos de imprensa têm denunciado que os números são farsescos e não correspondem à realidade dos acontecimentos. Um dos dados que eu queria passar aqui, que a gente tem passado, inclusive, aqui no programa Resumo da Semana, são esses dados do portal da Transparência. São dados oriundos de cartórios, quer dizer, lá, de um jeito ou de outro, o óbito tem que ser registrado, muito que bem não entre como coronavírus, mas tem entrado como insuficiência respiratória. Para vocês terem ideia, essa semana o Brasil, né, finalmente teve o maior número de mortos por insuficiência respiratória do que todo o ano de 2019. Em 2019, por exemplo, nós fechamos o ano com 48.453 mortes. Já neste ano, até aqui, já foram 48.965 mortes por insuficiência respiratória, conforme os dados cartorais. Claro, com certeza aqui estão os óbitos do coronavírus, até porque, como a gente tem destacado aqui na nossa imprensa, não existem testes à disposição da população, os governos não estão fazendo testes da população como deveria ser feito, e não há tratamento, não há nenhum tipo de política do Estado a respeito do problema, a respeito da pandemia, que não seja essa quarentena muito mal arrumada no último período, e que até essa quarentena mal organizada vai ser flexibilizada nas próximas semanas. Bom, diante deste problema que, por exemplo, o representante do Laboratório de Informações sobre Saúde da Universidade de São Paulo, da USP, o senhor Domingo Alves, afirmou para a agência France Press, AFP, aspas, palavras dele, né? A questão não é saber se o Brasil será um dia o principal foco de contaminações do mundo. 2 pontos. Já é esse o caso. Ele continua e fala: o Brasil parece condenado a se tornar o próximo epicentro da crise planetária do coronavírus. É porque os óbitos, até mesmo os oficiais, quer dizer, mesmo considerando os dados oficiais apresentados pelo governo golpista e seu Ministério da Saúde, o Brasil agora já está em 3º lugar na média de vítimas fatais diárias, com mais de 400 pessoas ao todo, sendo que também ultrapassamos o número de 7 mil oficialmente mortos aí pelo coronavírus, sem levar em consideração os dados apresentados pelo portal da Transparência, que apontam aí quase 50 mil óbitos de coronavírus. Quer dizer, finalmente, pela política oficial adotada pelos governos estaduais e pelo governo federal, a tendência, de fato, é que o Brasil se torne mesmo um epicentro, né? O novo epicentro da crise do coronavírus. É uma política deliberada. Uma coisa que eu gostaria de destacar é isso. Tem muito jornal, muita matéria da imprensa afirmando que são deficiências, dificuldades, etc. e tal, mas, pelo contrário, na verdade, é uma política muito bem deliberada. Pesaram na balança quantos mortos nós vamos ter com a crise do coronavírus, e diante dessa conta e diante do prejuízo da economia, eles estão tentando preservar os recursos, né, os lucros da burguesia, porque finalmente eles também falam em prejuízo, mas em muitos casos aí não é prejuízo, é ausência de lucro. O burguês já está satisfeito com a pança recheada, ao longo de décadas aí, várias firmas e empresas explorando um trabalhador. Passam alguns meses aí, vão passar alguns meses sem obter os lucros, mas finalmente, em muitos casos aí, não há que se falar em prejuízo. Muito pelo contrário, o prejuízo está no meio da classe trabalhadora, que agora está suportando aí, né, dezenas de milhares de óbitos. Obviamente, os mortos do coronavírus estão, em sua maioria esmagadora, dentre o povo trabalhador, que é quem não tem como resistir, oferecer resistência sozinho, a pessoa, o trabalhador sozinho, resistir aí diante da pandemia do coronavírus, que é uma questão fundamental, elementar. Vocês vejam que não se trata aqui de médicos, especialistas, comunistas, revolucionários, mas são pessoas aí que estão acompanhando as informações com alguns dados que são disponíveis, que estão informando, né,
estão divulgando aí que nós aqui estamos a caminho de uma grande tragédia, de um genocídio contra a população pobre brasileira. Algumas semanas atrás aqui, comentávamos em vários programas da CELTV que não havia sequer a questão do próprio teste, mesmo que você quisesse fazer o teste. Semanas atrás, quando começou o contágio em escala industrial aqui no Brasil. Agora, em algumas cidades, existem testes que são cobrados também. Os governos não estão oferecendo testes. Só como exemplo, estivemos hoje em Vargem Grande, nos mutirões, e a situação, como está em todas as cidades de periferia, é a mesma. Os postos de saúde não tem teste, não existe tratamento, quem está doente fica em casa e agora ainda vai acontecer o relaxamento da quarentena. Quer dizer, vão soltar aí à disposição do governo da direita, dos fascistas, né, que é justamente essa política aí. Vão soltar aí o povo todo para trabalhar sem proteção alguma, como a gente viu durante todo esse período com as categorias ditas essenciais que trabalharam sem proteção alguma, caso dos bancários, correios, manutenção urbana, eletricitários, enfim, e finalmente com a ampliação de novos casos de coronavírus, diagnóstico e também de mortos. Nós estamos agora com a taxa de letalidade de 6,9%. Quer dizer, vamos imaginar, 10 pessoas são contaminadas com coronavírus, quase uma aí morre pela doença. Quer dizer, não existe nenhum tratamento, nenhum cuidado a respeito disso daí, e se caminha, né? E aí é um acordo também dos governos estaduais que tentam fazer um jogo de cena, mas existe um acordo para... Bom, vamos ver o que acontece, vamos ver quantas pessoas vão morrer, e o máximo que a gente vai poder fazer aqui é estabelecer uma política de funerária, né? Nem fizeram em Manaus, abrir covas mais profundas aí para caber a quantidade gigantesca de mortos do coronavírus. Bom, esses foram os dados, né? Nós agora vamos passar para uma nova discussão sobre a questão da Venezuela. A Venezuela, inclusive, que não deixa, né, com pandemia, sem pandemia, de todas as maneiras possíveis, o imperialismo nunca deixou a Venezuela em paz. Mas caso os companheiros queiram fazer um comentário sobre a questão do próprio coronavírus, eu considero importante. Se não, vamos direto ao ponto com o companheiro Antônio Carlos. Vamos lá. Eu queria só antes de tratar do próximo item, destacar o fato que você assinalou aí da imprensa internacional de que o Brasil vai se transformar nos próximos dias no centro da pandemia. E nós vimos nessa semana o próprio Trump proibir, né, chamar de volta o pessoal. A gente já viu manifestações nas últimas semanas, dessa vez foi os Estados Unidos chamando a atenção de que a situação no Brasil caminha para uma situação de caos total. 17 estados prorrogaram o isolamento, que a gente sabe que é um isolamento parcial, como você bem destacou, porque milhões de trabalhadores não podem desfrutar dessa situação, e que, obviamente, como não é acompanhado de outras medidas, de maneira nenhuma resolve a situação, apenas retarda o contágio, né, que está se processando de uma maneira crescente entre a população brasileira, porque não tem testes, não tem nenhuma medida efetiva, e a cidade, a expectativa que a gente tem nessa semana, mais de 30 cidades com colapso das UTIs, né? São números totalmente assustadores, e a gente vem destacando os dados do portal Transparência dos Cartórios, que hoje já assinala 6.837 mortes registradas por Covid-19. Só que ontem eu ouvi no rádio, a CBN me chamou a atenção uma informação da própria Associação dos Cartórios de Registro Civil, dizendo o seguinte, que os cartórios têm até 15 dias para registrarem os óbitos nesse site da transparência, que a transparência não é muito transparente, né? Porque, por exemplo, no dia de hoje, para a gente ter uma ideia, no portal da transparência só estão registradas
no dia 2, que é o último dia que eles registraram, que é ontem, né? Foram registradas 22 mortes, né? Quer dizer, quando os dados de ontem foram de mais de 400 mortos. Então, nós já estamos bem para lá, né, dos 8 mil mortos, isso em dados oficiais de cartório. Provavelmente terão passado aí dos 10 mil. É muita subnotificação, como o companheiro Juliano assinalou, né? São 40 e tantas mil pessoas enterradas, tendo como causa insuficiência respiratória e pneumonia, né? Números que são 10 vezes maiores já a essa altura do que no ano passado. Então, é um processo, nem com toda a falsificação, ainda assim, o Brasil tende a assumir nos próximos dias, né, a triste liderança do ranking mundial de atingidos e mortos pelo Covid-19, né? Mostrando que a política da burguesia, no Brasil também, como na maioria do mundo, é deixar que uma parte da população morra, justamente, obviamente, em sua maioria, a população pobre, negra, trabalhadora, né, que está sendo massacrada porque não pode ir para o Albert Einstein ou para o Sírio-Libanês, né, ser tratado e ter respiradores, etc. e tal. Vai para os hospitais do SUS, os hospitais de campanha, que não tem nada, não tem equipamento, e nem os trabalhadores da saúde, né, que já são milhares afastados, têm equipamentos para atender a população. Bom, vou seguindo, então. Seguindo na nossa pauta, né, vamos falar agora, justamente no meio dessa situação, quando o imperialismo, a burguesia fala de solidariedade, de união internacional, né, mais uma vez, a gente, como nós vimos denunciando, fica claro que isso aí é conversa para boi dormir, né, como diz o ditado popular. No dia de hoje, a Venezuela, né, que já vem passando por uma situação de extrema dificuldade pelo bloqueio imposto pelo imperialismo, né, que também, além de não satisfeito em bloquear o país, de cercar a região com navios militares dos Estados Unidos, de impedir, inclusive, o acesso para o fornecimento de medicamentos e equipamentos de proteção, fez com que o Fundo Monetário Internacional, em primeiro lugar, recusasse um empréstimo solicitado pela Venezuela, de 5 bilhões para combater a pandemia, né? E vem mantendo outros bloqueios internacionais. Bom, mas no dia de hoje, nessa semana, a situação se complicou. E mostrando que há uma ação conjunta, o Bolsonaro expulsou, né, decretou aí a expulsão de mais de 30 funcionários, diplomatas, né, da Venezuela do país, o que foi sustado na noite de ontem. O prazo era até ontem à noite para que esses diplomatas se retirassem do Brasil, o prazo dado pelo governo. A medida era tão arbitrária e ilegal que mesmo um direitista do STF, o Barroso, acabou dando uma liminar solicitada pelo deputado do PT, Paulo Pimenta, contra essa medida, né, que foi feita ao arrepio da lei, da Constituição, das leis internacionais, e o STF, o Barroso, deu prazo de 10 dias para que o governo explique qual é o sentido, quais são as causas dessa medida adotada arbitrariamente. Mas, mostrando a ação conjugada, no dia de hoje, a própria Venezuela denunciou, né, que 8 pessoas foram mortas e 2 presas numa operação que foi uma tentativa de invasão do território venezuelano feita por mar na madrugada de ontem para hoje, né? Quer dizer, a denúncia foi feita pelo presidente da Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela, o companheiro Diosdado Cabello, e mostra aí, né, a ação criminosa do imperialismo, né, no momento em que eles falam de solidariedade, né, que eles falam de união, né, evidentemente mostrando o papel criminoso, né, o desejo do imperialismo na Venezuela, que promover a invasão, a derrubada do governo, né, para se valer da situação de crise, para tomar conta do país. Só por último, queria destacar que, mesmo a duras penas, né, a Venezuela vem tendo um plano com muita dificuldade de procurar conter o avanço da pandemia no país, né? E, inclusive, as fronteiras venezuelanas estão lotadas, abarrotadas de venezuelanos que do Brasil, da Colômbia e de outros países estão procurando retornar para o país
diante da situação que se agravou enormemente, né? Depois da campanha que a direita fez para que o povo fugisse da Venezuela e se refugiasse, fosse para outros países, né? O pessoal está buscando retornar para a Venezuela, lotando as fronteiras, obrigando, inclusive, o governo da Venezuela a adotar medidas sanitárias, como quarentena, para o pessoal poder entrar no país, para conter o número de mortos no país, que é relativamente baixo, se a gente considerar as dificuldades e o bloqueio que o país tem nesse momento, né, graças a medidas adotadas pelo governo, por exemplo, como a proibição de demissões, né, reajustes salariais para tentar fazer frente à inflação impulsionada pela direita, pelos golpistas, né? Bom, e outras medidas de alcance, com o apoio de Cuba, por exemplo, no atendimento médico da população. A gente até lembra aqui, né? Um governo, uma mobilização popular teria que colocar abaixo o governo Bolsonaro, pedir desculpa aos cubanos e pedir socorro, né? Que eles mandassem de volta aí 20, 30, o que eles pudessem mandar de médicos cubanos que estão fazendo muita falta nesse momento para socorrer o povo brasileiro, né? Pela precariedade do sistema de saúde aqui do nosso país, mas também pelo fato que a gente sabe que, infelizmente, a medicina aqui está dominada por setores da elite que não querem atender a população, estão fugindo nesse momento, né, em muitos lugares, né, para evitar, inclusive, o contágio que existe aí com intensidade na periferia e nas regiões mais pobres do país. Bom, uma outra situação que se agrava nesse momento na América Latina, diante do aumento da crise, da pandemia, é na Bolívia. E lá tem uma novidade. Parece que a esquerda se mostra disposta a se mobilizar. Para falar sobre esse assunto, eu vou chamar o companheiro João Jorge. Bem, muito bem. Na Bolívia nós temos um quadro interessante. O governo Evo Morales ganhou as eleições e foi derrubado no final do ano passado. E, ao ser derrubado, ele renunciou e o Congresso empossou aí uma Jeanine Áñez, de uma forma muito confusa e meio ilegal. Ela virou presidenta interina. As eleições estavam marcadas aí para maio. E o objetivo era fazer as eleições no dia de hoje, exatamente, dia 3 de maio. O Tribunal Eleitoral tomou a decisão de suspender essa eleição por conta do coronavírus e entregou para o Congresso a determinação de quando realizar as eleições. O Congresso já marcou as eleições para setembro. Importante lembrar que o Congresso boliviano, nesse momento aqui, ele tem em ambas as casas, na Câmara e no Senado, ele tem uma ampla maioria do partido do Evo Morales, o MAS. Então, eles marcaram para setembro, num projeto de lei que foi passado aí contra a vontade da Jeanine Áñez, e aí ela começa a reclamar da questão aí das eleições, porque ela queria que as eleições fossem agora. Eu queria fazer um comentário rápido. Essa polêmica, apesar de ser uma polêmica parece muito importante, ela tem um fundo que acaba deixando... tem uma questão de fundo que deixa essa questão um pouco de lado, que é o problema de que o MAS, com mobilização de rua e maioria no Congresso, mobilização de rua não que eles organizaram, que o povo fez durante o golpe, eles não conseguiram reverter o golpe. Que mostra que a decisão de se curvar diante do imperialismo é muito grande. Porque, do ponto de vista institucional, eles teriam como. Têm maioria nas duas casas. Do ponto de vista da mobilização, seria apostar no povo contra o exército e contra a direita. Isso eles não quiseram fazer. E eles marcaram a eleição em setembro. Eu acho assim, é uma receita para um desastre. Porque a eleição em setembro, a gente tem que ver que tem uma questão importante. Primeiro, é muito tempo para a direita ficar no governo, porque a direita está no governo agora, ficaria até setembro, daria mais 5 meses de governo para ela, mais 6 meses de governo. E outra questão importante é que daria 6 meses de governo numa situação em que o MAS tem 33% dos votos na pesquisa e os outros candidatos da direita, são 2 outros candidatos, eles têm 35%. Se somados. Então, num eventual segundo turno, a situação poderia ficar muito complicada para o MAS. E isso é agravado ainda pelo fato de que o coronavírus vai existir daqui a 6 meses, é uma realidade, não vai sumir da Colômbia,
não vai sumir da Colômbia, da Bolívia, do Brasil, não vai sumir de lugar nenhum. Porque a tendência é que o coronavírus só desapareça efetivamente quando for estabelecida a imunidade de rebanho, ou seja, 70%, 90% da população infectada e imunizada, ou a produção de uma vacina. E a questão da imunidade de rebanho, muitos cientistas ainda dizem que não é possível estabelecer essa imunidade para o coronavírus. Então é um debate que, basicamente, daqui a 6 meses vai estar colocado igual, fazer a eleição ou não durante o coronavírus. Uma outra questão importante, o vírus vai naturalmente diminuir a quantidade de pessoas que vai votar. E quem mais vai sofrer com isso são os partidos que têm representação dos mais pobres. A classe média vai sair, se for mobilizada, vai sair para votar de carro, com luva, máscara, uniforme, o que precisar, e vota na direita. E ainda existe a fraude eleitoral, que tem que ser levada em conta. Então, eles se colocam com a faca e o queijo na mão, eles se colocam numa situação muito delicada. É possível muito que essa reeleição de setembro aconteça e eles percam. Por conta desses elementos. A situação é muito delicada, principalmente porque eles não têm como fazer campanha nos meios de comunicação, que são dominados pela direita, vão ter que fazer campanha na rua com o coronavírus. Será que vão fazer a campanha? Ninguém sabe. É uma situação que deixa aí a questionar qual é a estratégia do MAS, porque parece que eles estão se encaminhando para um precipício. Passo a bola aí para os companheiros. Tá mudo, companheiro. Beleza. Então, antes de anunciar a próxima notícia, destacar aqui no caso da Venezuela, a invasão foi feita a partir da Colômbia, né, mostrando, logicamente, o caráter reacionário e golpista do governo colombiano, que tem, nesse momento, uma das maiores taxas de mortandade também na América do Sul em relação ao Covid-19, né? E amanhã está sendo convocado para as 4 horas da tarde um ato virtual em apoio à Venezuela. Nós, obviamente, nos somamos a essa iniciativa, vamos ajudar a divulgar, mas queremos já deixar claro aqui, vamos externar isso a todos os movimentos de apoio, aos comitês de solidariedade à Venezuela, que nós precisamos se manifestar publicamente, né? Não, com todas, veja só, com todas as medidas de precaução e segurança, como nós fizemos no nosso ato de 1º de maio, mas é hora, né, de chamar um ato público, né, com todos os setores da esquerda, em defesa da Venezuela, contra a invasão da Venezuela, em solidariedade ao povo venezuelano, né, fora os golpistas da Venezuela. Então, amanhã, 4 da tarde, se você puder participar, né, nós vamos dar a divulgação e vamos fazer o chamado também nesse ato, a que a gente realize um ato presencial, né, da esquerda, em solidariedade à Venezuela e do seu povo contra os golpistas, contra a invasão imperialista. Bom, seguindo na nossa pauta, não sem antes, né, pedir aí a você que está nos acompanhando, que nos acompanha pelo canal, e tem muita gente acompanhando já nesse momento, né, lembrando que nós precisamos muito da sua contribuição para sustentar, né, esse programa, o resumo da semana, e toda a grade de programação aqui do canal Causa Operária TV. Canal combativo, revolucionário, independente, sem rabo preso, com os padrões, com os golpistas. Aqui não tem propaganda de automóveis, das empresas de telefonia que te deixam na mão agora da internet, né, na hora que você mais precisa. Né, não tem propaganda de plano de saúde, esses mesmos que roubaram o povo e agora nem conseguem atender a demanda privada e ainda desviam recursos públicos. Aqui é um canal totalmente comprometido em defesa dos interesses da população. Então, nós queremos pedir a você pode contribuir de várias maneiras. Você pode se tornar, se você ainda não é membro do nosso canal, né, você pode clicar aqui na telinha no YouTube e se tornar membro, né, logo o retângulozinho, logo abaixo da tela, tem lá um Seja Membro. Você entra lá e escolhe a sua forma de contribuição mensal. Você pode fazer isso também no Superchat. Aí, na área de conversa, você manda a sua contribuição e pode mandar o seu recado também para a gente divulgar aqui a sua mensagem. E você pode contribuir também na vaquinha do Causa Operária TV. Não deixe de contribuir. Né? A sua contribuição ela é fundamental, né, para a gente levar adiante esse trabalho independente da imprensa revolucionária. Bom, nós vamos em frente na nossa pauta. Eu queria destacar aqui, nós vamos falar agora do movimento sindical. Vamos ter 2 notícias relacionadas a isso e vamos voltar ao nosso ato.
A primeira é o seguinte: poucas horas depois, né, de ter sido convidado, né, mas ele fez uma desfeita, ele foi convidado e não foi, para participar do ato de unidade, o ato unitário das centrais sindicais, esse que nós falamos no começo do programa. O presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, ele comandou uma votação que mostra como ele é companheiro, né? Ele que foi convidado aí pelo PCdoB, pelas centrais sindicais pelegas, ele foi lá, companheiro que ele é dos trabalhadores, e encaminhou a votação, né, de um suposto plano de salvação do Estado, né, com mais de 120 bilhões de recursos, só que eles colocaram uma cláusula muito importante, que mostra como esse elemento é aliado dos trabalhadores. É uma proposta que é dele e também do Rodrigo Maia, outro companheiro, né, desses setores da esquerda, que também foi convidado para o ato. Que essa cláusula determina o seguinte: que os estados que receberem recursos do plano de emergência terão que congelar por 2 anos o salário dos servidores públicos. Os servidores públicos, na maioria dos estados, já estão passando enormes dificuldades, né? Já estão há mais de 5 anos com salários congelados, e aí o companheiro não nosso, companheiro do PCdoB, companheiro da Força Sindical, companheiro da UGT, né, Alcolumbre, foi lá, junto com o Maia, e aprovou, com os votos do PSDB, que também foi no ato, com os votos do PSD, do Kassab, que também estava no ato, né, com os votos de todos esses setores do Centrão, que o congelamento do salário dos servidores públicos. É bom lembrar, né, que, né, nesse pacote estão incluídos todos os servidores, inclusive dos servidores da saúde, que estão morrendo agora em meio ao coronavírus, que todo mundo faz demagogia na televisão. Companheiros, em primeiro lugar, eu queria já antecipadamente... Estes também, né, centenas de milhares de servidores da saúde, tiveram seus salários congelados pelo Alcolumbre e pelo Senado Federal, por aqueles que são os supostos aliados que a direita quer na frente ampla. É por isso que nós não participamos e não apoiamos não participamos do 1º de maio unificado com essa gente criminosa e nem podemos apoiar a política de frente ampla. Bom, vamos falar de mais uma situação ligada ao movimento operário, ao movimento dos trabalhadores. Desta feita nos Correios. Nos Correios, vou passar para o companheiro Juliano contar o que está acontecendo e ele vai encaminhar aí, porque essa situação ela foi também apresentada no nosso ato do 1º de maio, né, Juliano? Isso, exatamente. Bom, destacar de antemão que, finalmente, os Correios, né, como em toda greve que a categoria fez antes mesmo da pandemia, é considerado sempre serviço essencial. Então, o pessoal não pode parar. E, por algum motivo, que a esquerda ainda não veio a público explicar, são trabalhadores que podem morrer, está autorizado morrer no exercício da sua função essencial, e não é só. Aqueles que deveriam defender os trabalhadores, ou seja, os sindicatos da categoria, na verdade, fecharam as portas, né? Eles que podem fazer isso daí, eles que estão lá, deveriam representar o interesse do trabalhador, eles que foram eleitos, né, para fazer isso daí, inclusive não trabalham para poder levar adiante a luta do trabalhador, fecharam os sindicatos, desistiram das assembleias e largaram todos os trabalhadores dos Correios à própria sorte no meio da pandemia mortal mundial. É preciso destacar isso daí, que muito que bem. A direita tem o seu plano, mas a gente conhece muito bem o plano da direita golpista, dos patrões. Agora, a esquerda que se passa de santa boa moça, chega nessas horas aí, através dos sindicatos, apronta uma dessa com os trabalhadores dos Correios. Eu acho que, inclusive, as mortes que foram registradas aí no meio da categoria devem ser aí colocadas na conta dos sindicalistas que foram tirar férias no meio da pandemia, no qual, inclusive, eles trabalharam mais do que antes da pandemia, porque todo mundo a classe média ficou em casa pedindo, contratando encomenda, Mercado Livre, etc. e tal. Então, o regime interno da empresa, ele foi a 120%. Tem gente que trabalhou muito mais durante a pandemia do que antes da pandemia. Os sindicalistas conseguiram colocar os trabalhadores dos Correios para trabalhar mais ainda durante a pandemia do que antes.
e numa função de trabalho que justamente é uma das mais perigosas, porque os locais de trabalho dos Correios envolvem dezenas de carteiros que ficam a menos de 1 metro de distância um do outro. Manuseio de cartas que vem de tudo quanto é lugar do país. A entrega de cartas em todos os locais do país, inclusive. E mesmo diante disso tudo, não foi feita nenhum tipo de mobilização, ou chamado de mobilização dos sindicalistas. Tivemos ainda o cinismo de sindicalistas aí falarem que o trabalhador do Correio teria que ele se recusar a trabalhar caso não exista equipamentos de proteção individual. É como você colocar uma pessoa sozinha para enfrentar todos os patrões do Correio, todos os interessados nas movimentações de correspondências no Brasil. Um absurdo total. E eles foram tirar férias, né? Negócio abertamente, uma política assim, abertamente criminosa contra os trabalhadores, foram tirar férias, como outros sindicalistas também o fizeram. Caso dos bancários, por exemplo, que também trabalharam aí. Então aí os funcionários da Caixa, por exemplo, foram chamados para trabalhar ontem, no sábado, coisa que é proibido constitucionalmente na jornada de trabalho do bancário. E eles foram chamados para trabalhar no final de semana e estender a carga horária também para atender o auxílio emergencial que não vão entregar. É um negócio assim absurdo que estão fazendo com os trabalhadores dos Correios. Bom, como não poderia deixar de ser diferente, a empresa viu, né, como o companheiro Antônio Carlos colocou antes, já que já chamaram todos os urubus, todas as hienas aí para participar do 1º de maio, bom, existe campo para você apresentar um programa de demissão incentivada, o PDI, que é uma demissão, eles dão um nome bonito para ficar mais, né, assim, para acomodar lá durante as audiências da Justiça do Trabalho, mas a realidade é que os PDIs aí, os PDVs, servem para demitir milhares de trabalhadores das respectivas empresas. A gente teve essa experiência, inclusive, com o nosso queridíssimo FHC nos anos 90, que abriu uma onda gigantesca de PDVs e PDIs nas estatais todas, vendeu uma série de bancos públicos, estaduais, foram vendidos aí, muita gente, inclusive, foi para a rua e até hoje reivindica direitos da época das privatizações de FHC. Mas, enfim, tivemos isso e também, diante desse problema, o companheiro Edson Dorta fez a intervenção dele no 1º de maio, tratando do problema das demissões na categoria dos Correios, e agora o campo... Eles viram que o campo está aberto. Sindicalistas tiraram férias, né? Foram descansar e ficar embaixo da cama. O trabalhador foi colocado aí para ser exposto ao coronavírus 24 horas por dia, saindo e entrando no setor, entregando o coronavírus de casa em casa, ganhando o coronavírus de casa em casa. Vamos ver que desastre a gente consegue organizar com isso daí, os sindicalistas assinarem embaixo. Mas vamos lá, nós temos a intervenção do Edson Dorta, é isso? Produção. Boa tarde a todos, queria cumprimentar os companheiros da mesa aqui da direção nacional do Partido da Causa Operária, os companheiros de diversos estados que vieram tomando todos os riscos, tomando todas as providências para não sofrer nenhum tipo de risco em relação a essa pandemia que assola todo o movimento, toda a classe trabalhadora e o povo brasileiro, e falar em nome dos trabalhadores dos Correios nesse 1º de maio, que justamente como o companheiro Antônio Carlos aqui mencionou, a categoria dos Correios, que possui mais de 100 mil trabalhadores diretos, e hoje, com o processo de privatização, mais de 100 mil trabalhadores terceirizados, eles não têm o privilégio, como a burguesia tem, de ficar em casa, confinado, esperando o coronavírus ir embora. Porque a burguesia, como a gente tem bem visto, não está fazendo nada para resolver o problema da saúde em relação a essa pandemia. E esses trabalhadores que já estão ameaçados antes do coronavírus de perder o emprego pelo processo de privatização, agora estão correndo risco de vida e nesse exato dia,
morreu mais um trabalhador dos Correios. Morreu um companheiro no Pará. O companheiro chama Mário. O companheiro trabalha no CTO, no Pará, em Belém. E acaba de ser a 6ª vítima oficial dos 100 mil trabalhadores dos Correios. Já tem 2 mortes no Rio de Janeiro, 2 mortes em São Paulo, 1 morte no Amazonas e agora o companheiro do Pará. E já são mais de 200 mil infectados, mesmo sem a empresa fornecer o teste, mesmo sem o governo golpista fornecer os testes para a população. Além disso, companheiros, a categoria que está sob o risco de vida agora se vê também largada à própria sorte pela burocracia sindical dos Correios, que se mantém dentro de casa, fazendo live, enquanto os trabalhadores dos Correios estão na rua, correndo risco de vida. E eles têm a cara de pau de falar para o trabalhador: se o patrão não te fornecer a máscara, se o patrão não te fornecer o gel, fala para o patrão que você não vai trabalhar. Eles, na prática, já estão instituindo no movimento sindical o acordo individual. Eles, na prática, já estão fechando, eles fecharam os sindicatos na chave e já estão estabelecendo a política da direita, do governo golpista, de acabar com os acordos coletivos e falar pro peão: vai no mano a mano com o patrão. Vai no mano a mano. E é óbvio que isso não vai se dar bem para o trabalhador. Se o trabalhador construiu sindicatos, é porque ele, no mano a mano, ele se deu mal no passado. É por isso que hoje, no Brasil, nós temos centenas, milhares de sindicatos, porque no mano a mano nós vamos se dar mal. E é por isso que nesse momento de pandemia, de risco de vida, é necessário fazer um 1º de maio, organizar a classe operária na rua, como a gente viu em Israel, mantendo as proteções para não ser contaminado, porque a burguesia, ao mesmo tempo que fala que a gente tem que ficar em casa, eles estão mudando todas as leis, eles estão providenciando, inclusive nos Correios, a entrega dos Correios no 2º semestre. Então, no Correio, inclusive, ao mesmo tempo que eles estão obrigando os trabalhadores a trabalhar porque é um serviço essencial, eles acabam de abrir um PDV para mandar 20 mil trabalhadores dos Correios para o olho da rua. E é por isso, para concluir, é por isso que nós não podemos ficar em casa. Nós temos que nos organizar, nós temos que nos mobilizar, apesar do risco de vida. Mas se a gente ficar em casa, a gente pode estar até se protegendo nesse momento. Mas com certeza, os golpistas, o imperialismo e o capitalismo vai promover a morte de milhões de trabalhadores com desemprego, a destruição do patrimônio público e a miséria e a fome. Muito obrigado, saudações a todos. Aí está a intervenção do companheiro Edson Dorta, falando da situação dos Correios, né, dos funcionários dos Correios que estão aí, desde antes da pandemia, expostos aí à crise de saúde. Bom, nosso próximo ponto, estamos com o prazo apertado, é sobre o coronavírus no mundo. Temos aqui o relato a notícia de que nós temos 3,5 milhões de casos confirmados de coronavírus e quase 250 mil mortes de gente aí pelo coronavírus no mundo inteiro, considerando, claro, casos como o do Brasil, onde os dados são subnotificados, como a gente falou aqui no início do ponto, a respeito do problema
do coronavírus. Mas, ao contrário do que a imprensa apresenta, a gente aqui do PCO acredita e coloca na prática um plano de luta, um plano que seja possível resistir, lutar contra a pandemia do coronavírus, resistir contra a crise de saúde, utilizando as tradicionais formas e métodos de luta da classe operária, tal como nós vimos e apresentamos e fizemos no 1º de maio, em um ato independente, com caravanas de vários estados, enfim, tomando todas as precauções de saúde. Finalmente, nos manifestamos aí contra o que foi feito pela esquerda pequena burguesa, em conluio com gente como a FHC, e também contra a política da direita genocida que quer ver a morte de milhares de trabalhadores. Ao que eu passo a palavra para o companheiro João Pimenta nos falar da política do PCO e do nosso ato. Beleza. Vamos lá, então, vamos falar um pouco do 1º de maio. O 1º de maio do PCO, em primeiro lugar, melhor. Antes da gente falar do 1º de maio do PCO, eu queria fazer aqui, expressar a solidariedade do nosso partido com os trabalhadores e os militantes de esquerda dos mais diversos países que não tiveram medo, não se curvaram diante da pressão da direita e foram para cima e fizeram o 1º de maio nas ruas. Queria citar aqui alguns companheiros que fizeram isso no mundo. Eu queria expressar solidariedade com os trabalhadores da Turquia, que foram às ruas em Beirute e sofreram uma brutal repressão por parte do governo Erdogan, que tinha proibido as manifestações. Nós estendemos aí a nossa solidariedade a todos os companheiros que participaram do 1º de maio na Turquia. Queria falar também dos companheiros franceses, que, apesar da CGT ter covardemente cancelado o 1º de maio, sindicalistas, trabalhadores, estudantes e militantes fizeram pequenos 1º de maio na porta de hospitais aí para protestar contra o sucateamento do sistema de saúde que está afetando a França e que acumula dezenas de milhares de mortos por coronavírus. Falar também dos alemães que seguiram a mesma linha. O governo proibiu protestos de mais de 20 pessoas na rua e eles fizeram centenas de protestos de 20 pessoas. Então, no mundo, tiveram vários lugares e ainda uma celebração especial do 1º de maio em Lisboa, onde o Partido Comunista Português foi lá protestar na questão do 1º de maio e fez um protesto razoavelmente grande, de algumas centenas de pessoas, na Avenida Liberdade, no centro de Lisboa, mantendo aí a segurança, o isolamento social e as normas de segurança. E eu queria destacar a colocação do dirigente desse partido. Ele disse o seguinte, que ele tem mais de 50 anos de vida política e nunca viu um 1º de maio não ser comemorado. Falou que, na pior das condições, as pessoas comemoram o 1º de maio. E ele fala isso vindo de uma pessoa que militou durante o fascismo. O fascismo português foi ser encerrado em 74. Então, nós temos aí o depoimento de um companheiro. Na Grécia, também, o Partido Comunista Grego participou aí, fez um 1º de maio para protestar contra os cortes dos direitos trabalhistas que está sendo feito pelo governo da Nova Democracia, da centro-direita grega. No Brasil, eu queria comentar um pouco, o Brasil ficou, assim, muito perto de quebrar uma tradição centenária. É difícil saber quando foi o primeiro 1º de maio da história do Brasil. É fato que em 1917, o ano da greve geral, houve um enorme 1º de maio em São Paulo. Então, se esse fosse o primeiro e não foi, a gente teria mais de 100 anos. Nos piores anos do Brasil, na ditadura semifascista do Vargas, na ditadura militar do Médici, havia 1º de maio. O governo chamou o 1º de maio porque sabia que o 1º de maio poderia acontecer sem o governo. Então, eles faziam questão de organizar o 1º de maio da forma horrível que eles organizavam, com a direita, com os pelegos, etc. Esse ano, parecia que tudo estava perdido, companheiros. A tradição ia ser rompida e não ia ter um ato de 1º de maio. E ainda pior, o que ia substituir o ato ia ser uma conduta criminosa de sentar na mesa
com inimigos do povo, com traidores aí da classe trabalhadora, com pessoas que passaram a carreira política inteira delas atacando os direitos dos trabalhadores. Mas aí os comitês de luta contra o golpe e o Partido da Causa Operária fizeram aí o que tinha que ser feito, mantiveram a bandeira do 1º de maio erguida e a luta contra o golpe, a independência de classe, e fizeram o 1º de maio independente e classista. Um ato que reuniu aí pessoas de todas as regiões do país, inclusive alguns companheiros brasileiros que estavam no estrangeiro e vieram para cá para participar do 1º de maio. Um ato que, ainda que tenha um caráter demonstrativo, simbólico, mostra o caminho. O ato foi feito aí na cidade de Embu das Artes, os companheiros vieram dos mais diversos locais para discutir, para fortalecer aí o movimento de luta contra o golpe, pelo Fora Bolsonaro, contra o fascismo. O 1º de maio do PCO demonstra algumas coisas que a gente tem que deixar bem claro. Primeiro, que se o PCO, com todas as limitações organizativas de tamanho que ele tem, fez isso, a CUT e as grandes lideranças do movimento de massas poderiam ter feito muito mais. Isso é uma coisa que a gente tem que dizer. Não fizeram porque não quiseram. Não tem nada a ver com possibilidades ou com o coronavírus. Isso é uma questão. 2, e isso o companheiro Rui Costa Pimenta fez questão de deixar claro. A luta no próximo período vai ser para desafiar a interdição de manifestações. A direita estabeleceu que não pode ter manifestações e a esquerda pequeno-burguesa aceitou. Acontece que os hospitais estão sendo abarrotados, o desemprego aumenta, os direitos são cortados. E isso exige uma mobilização e exige, inclusive, que se tome as ruas. A tentativa do governo de acabar com o isolamento social coloca isso também. Então, eu coloco para os companheiros aí, para darem suas contribuições para esse debate, que é fundamental. O 1º de maio do PCO apontou aí um caminho muito importante na luta do próximo período. Passo a bola aí para o companheiro Antônio Carlos. Só para dar a última participação nossa no programa, né, e logo em seguida, daqui a pouquinho, nós vamos mostrar aí o vídeo, o discurso de encerramento, um trecho do companheiro Rui Costa Pimenta, mas nós terminamos aqui essa semana o balanço, né, esse aqui que é o programa nosso, o resumo da semana, de maneira muito satisfeitos, né, que apesar, obviamente, da tristeza, da situação de sofrimento que é do povo brasileiro e é nossa, né, diante da crise do Covid-19, da situação de agravamento da crise de desemprego, de fome da população, o 1º de maio mostrou uma perspectiva de reação, né, apontou para uma perspectiva de luta tão necessária nesse momento e que, com certeza, né, vai ser seguida pela classe trabalhadora brasileira que, em todos os momentos de dificuldade, se levantou, né, e procurou reagir, né, enfrentar os seus opressores. Foi assim diante da escravidão, no momento de sofrimento, foi assim em todas as etapas de luta, foi assim na ditadura militar, né? E, obviamente, o que é necessário, o ato do 1º de maio, realizado pelo PCO e pelos comitês de luta, mostrou uma perspectiva, né, que é a da organização, o que foi feito hoje, mais uma vez, os mutirões, as reuniões dos conselhos populares nos bairros. Você pode acompanhar amanhã na imprensa do PCO. Aqui no nosso canal vai ter um balanço, né, do dia de mobilização no domingo pelo país afora, né? É a iniciativa de organizar, a partir dos bairros operários, a partir dos locais de trabalho, né, a classe trabalhadora para reagir a essa situação. Porque, como destacou o companheiro João, e foi falado aqui no programa, os trabalhadores não podem ficar em casa e não podem adotar a política destacada pelo companheiro Juliano, de tirar férias, né, como fazem os sindicalistas, né, de ficarem assistindo os acontecimentos pela televisão e fazendo lives, né? A gente tem que usar a internet como instrumento de propaganda, de difusão, mas é preciso sair às ruas, é preciso organizar a mobilização, tomando-se as devidas medidas de proteção e de segurança, como foi feito, não só nos atos do PCO, mas pelos atos de 1º de maio pelo mundo inteiro, mas de maneira nenhuma abandonando, né, a perspectiva de luta tão necessária para a classe trabalhadora nesse momento, como em todos os momentos de crise. Bom, e por último,
a lição do 1º de maio, que é de que nós não vamos ficar esperando pelo que os governos de direita, que o Dória, que o Witzel, né, que o Zema, que o Ratinho Júnior e tantos outros, e o Bolsonaro, eles vão conter a pandemia no país. Né? É mais fácil a vaca tossir, né? É mais fácil a cegonha existir e trazer as crianças para dentro de casa e qualquer outra dessas lendas do que a direita agir em favor da população trabalhadora. Mais do que nunca é necessária a mobilização e a gente encerra aqui o programa, vou passar para o companheiro Juliano, encerra a nossa participação com muita expectativa, né, de que essa iniciativa adotada no 1º de maio renda frutos no sentido de fortalecer a organização classista, independente e revolucionária dos trabalhadores e da juventude do nosso país. Um abraço. Juliano, com você, para encerrar o programa e passar a chamar o vídeo aí do companheiro Rui Costa Pimenta. É isso daí, deixar aqui uma boa noite para os companheiros aqui do programa, companheiro João Pimenta, companheiro Antônio Carlos. Agradeço aqui o convite à participação do resumo da semana. Espero que tenha cumprido bem as minhas atividades aqui. Destacar, lógico, imagine vocês se na escravidão a gente adotasse a política do hashtag Fica na Senzala, né? Não fosse feito nada contra a escravidão, os escravos ficassem todos numa senzala aguardando os senhores tomarem a rédea da situação e libertar da escravidão. Imagina se fosse assim. Então, 1º de maio do PCO destaca isso daí, é preciso se organizar e lutar, como sempre foi feito, para cada direito mínimo e democrático que o povo teve, até hoje no mundo, foi feito através de mobilização. E o 1º de maio do PCO, como outros que o companheiro destacou, o companheiro João Pimenta, revela que é possível e que é necessário fazer isso daí. Agradeço uma vez mais a produção da Causa Operária TV. Fico por aqui. Fiquem aí com o discurso, com a apresentação do companheiro Rui Costa Pimenta durante o 1º de maio. Importantíssimo, uma orientação claríssima sobre o que deve ser feito, o que se fazer diante da crise econômica e crise de saúde colocada pelos golpistas. É isso, um abraço. Bem, gente, tchau. Responder a todo um setor da esquerda bem pensante brasileira que vai nos criticar por fazer um ato público com as pessoas presentes aqui no meio da pandemia. Eu queria responder não com as minhas próprias palavras, mas com a palavra dos trabalhadores chilenos que representam o pensamento e a situação dos trabalhadores no mundo inteiro. Os trabalhadores do Chile disseram: se eu posso trabalhar, eu também posso me manifestar. E nós podemos trabalhar, companheiros. Então nós podemos nos manifestar. Nós temos que ter absolutamente claro que essa interdição de manifestações não é nenhuma política sanitária. Isso é uma ditadura que os governos de direita estão impondo para paralisar os trabalhadores no momento em que eles estão atacando a classe trabalhadora, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, com a maior violência possível. E nós, companheiros, nós estamos trabalhando. Os trabalhadores dos Correios estão trabalhando. Conforme disse o companheiro Edson aqui, são mais de 200 mil trabalhadores. Não é meia dúzia de pessoas. São centenas de milhares. Os trabalhadores da construção civil foram considerados trabalhadores essenciais. No Brasil inteiro, são mais de 1 milhão de trabalhadores. Os trabalhadores da Petrobras estão trabalhando e estão ficando doentes. Os trabalhadores dos supermercados estão trabalhando.
os trabalhadores da indústria alimentícia estão trabalhando. São milhões de trabalhadores que nunca puderam fazer uso do isolamento social desde que começou a pandemia. São milhões de trabalhadores que foram colocados aí, expostos a uma situação em que eles podem facilmente perder a vida, assim como já está acontecendo com muitos trabalhadores. O começo da situação é o momento correto para se colocar a perspectiva que deve guiar a nossa ação política diante dessa crise. Nós temos que colocar o problema da luta dos trabalhadores numa perspectiva revolucionária. Nós temos que colocar que a catástrofe econômica, ela coloca em pauta o problema da revolução proletária. Ela coloca em pauta o problema de esmagar a burguesia. Ela coloca em pauta a luta pelo governo operário contra a burguesia, por um governo sem patrões, por um governo apoiado na mobilização revolucionária dos trabalhadores. Essa ideia tem que ser parte integrante da nossa política do dia a dia, nesse momento de crise. Não adianta apenas falar que é preciso proteger o salário, o emprego, tudo o que, né, nós temos sido os defensores mais consequentes. Mas não adianta falar simplesmente isso. Nós temos que dizer que o capitalismo está falido, que essa catástrofe é a demonstração da falência do capitalismo. E nós temos que preparar os trabalhadores para uma solução revolucionária da crise. A hora é agora. Não quer dizer que essa revolução vai acontecer imediatamente, mas nós estamos ingressando num período que provavelmente será um grande período revolucionário. E a nossa política e a política de todas as organizações de trabalhadores tem que se adaptar a essa nova situação. O reformismo, a democracia parlamentar e eleitoral não vão dar conta dessa situação catastrófica. É preciso um programa de reivindicações que leve da situação atual dos trabalhadores a única solução real da crise, que é o poder da classe operária derrotando integralmente a burguesia. Essa é a única solução real. Se os trabalhadores não tomarem o poder na próxima etapa, é a burguesia que vai lançar os trabalhadores numa situação de barbárie muito pior do que nós já estamos vivendo agora. Por isso, companheiros, eu queria encerrar aqui a minha falação dizendo para vocês o seguinte: é a hora da luta pelo governo operário e pelo socialismo. Essa é a nossa bandeira principal. Obrigado, companheiros.